Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 4. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. E logo em seguida, nós vamos também fazer a leitura de Apocalipse, no capítulo 1. Então, por favor, irmãos, vamos ler primeiro, então, Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. Diz assim, irmãos, as Sagradas Escrituras. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome de outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Por 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Agora vamos ver, conforme eu falei há pouquinho, irmãos, Apocalipse, no capítulo 21 das Sagradas Escrituras. Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler a partir do primeiro verso de Apocalipse, capítulo 21, a partir do primeiro versículo, que diz assim a palavra de nosso Senhor. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém. Vamos orar, irmão. Vamos pedir que Deus nos abençoe neste estudo. Senhor, nos perdoe os pecados. Em nome de Jesus nós te pedimos. E nos abençoe. Nos dê graça, Senhor, para que nós possamos falar neste momento somente a verdade, somente o que for conforme a Tua palavra. E assim, Senhor, possamos ser edificados, fortalecidos na santa fé em Cristo Jesus, para o nosso bem, para o bem dos que estão em volta de nós, para o bem do nosso país. Em glória ao Teu nome em Cristo. Nós oramos assim, Senhor, e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, nós estamos nessa série tratando sobre a igreja e a nação, né? O cristão e a nação. Nós estivemos aí desde o primeiro estudo, irmãos, mostrando aos irmãos a importância da igreja, procurando mostrar a importância da igreja como uma boa influência à nação. Na verdade, o meu propósito nestes estudos, irmãos, é procurar dar princípios bíblicos aos amados, para que possam reagir de maneira apropriada, em benefício ao nosso país. Principalmente, irmãos, porque eu senti nestes dias de pandemia, tenho percebido isso, e creio que isso é perceptível ao olharmos a situação pelo óculos, né, das Escrituras Sagradas, que os cristãos, de maneira geral, não reagiram bem, não têm reagido bem diante da situação da pandemia. E então o meu propósito com esses estudos é exatamente dar subsídios bíblicos para que essas coisas sejam corrigidas, para que haja reflexão e correção a respeito dessa situação. Eu li com vocês no primeiro estudo, nós lemos ali o texto de Josué, capítulo 1, onde
a palavra de Deus, ela mostra a questão das nações, tanto a nação de Josué, que era o povo de Deus, o povo prometido, Israel, como também das nações que estavam ali, e que Israel então iria tomar posse daquela terra, trazendo o juízo de Deus sobre aquelas nações. Então nós vemos aqui tanto Deus na sua misericórdia abençoar Israel, como também trazer ali juízo sobre aquelas nações. Então está envolvida ali as questões das nações, irmãos, e também ali a atuação do povo de Deus em relação àquela circunstância bem específica ali. Mas ali nós temos dois grandes princípios gerais. Primeiro, Deus mostra as grandes verdades ali para Josué, a realidade do que estava acontecendo, tanto a questão da promessa que Deus tinha dado a Israel, como também o pecado daquelas nações e realmente que Deus estava trazendo juízo sobre aquelas nações. Então são verdades, grandes princípios gerais que Deus estava dando para que Josué pudesse então dentro dessa realidade agir. Mas em segundo lugar, Deus diz no versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então serás bem-sucedido e farás prosperar o teu caminho. Então, no versículo 8 de Josué, capítulo 1, Deus diz para Josué não esquecer da lei, para que ele prossiga seguindo a lei, então ele prosperará, ou seja, ele terá ali a vitória naquele propósito que Deus tinha dado a ele. Então, era importante, em primeiro lugar, ele conhecer a realidade e, em conhecendo a realidade, ele agir conforme a palavra de Deus. Aqui estão então os dois grandes princípios, irmãos, em que nós devemos também meditar e seguir. Nós temos que conhecer a realidade pela palavra e, em conhecendo a realidade, nós temos que seguir os princípios das Escrituras Sagradas que estão então revelados nelas, né? Então, tanto para conhecermos, nós temos que observar o que a Bíblia diz, conhecer a realidade, como saber como agir diante dessa realidade também. Temos que observar o que a Bíblia diz. É isso que eu estou procurando com a graça de Deus. Peço a oração dos irmãos para que o Senhor nos conduza. Exatamente nós fazermos agora, irmãos. Olharmos para as Escrituras e nós estamos ainda nessa primeira fase, isto é, nós estamos olhando a realidade do mundo de acordo com a palavra de Deus, nesse aspecto, né, da relação da igreja com as nações e como a igreja então deve atuar. Nós precisamos então conhecer essas grandes verdades. Nós vimos que, em primeiro lugar, pelo homem as coisas só vão piorando, só vão se degradando cada vez mais. Nós observamos que, porém, a graça de Deus atua, tanto no sentido comum como no sentido especial, contendo ou impedindo que essa malignidade aumente cada vez mais. Portanto, nós não temos nenhuma esperança nos homens, mas nós temos esperança em Deus, na sua palavra, na sua verdade. Nós também observamos, irmãos, portanto, irmãos, toda a nossa, o homem, o cristão, ele pertence a uma outra cidade. Ele não é deste reino, ele não é deste mundo. Num certo sentido, nós podemos dizer que o cristão pertence a dois mundos. Bom, ele está aqui, ele vive neste mundo, mas ele está esperando o reino eterno. Então, nesse sentido, ele pertence a uma outra cidade, ele pertence a um outro mundo. E hoje o que eu quero fazer com vocês, irmãos, é exatamente fazer uma comparação entre essas duas cidades. Entre as cidades mundanas, entre a cidade mundana, a cidade dos homens, né? E a cidade de Deus, que é a cidade vindoura, que é o reino vindouro. O cristão, ele pertence a esse reino vindouro. E o que eu quero fazer hoje, avançando então o nosso estudo, e dentro ainda desse aspecto, como eu falei, mais geral, para a nossa compreensão do que está acontecendo, é exatamente fazer essa comparação entre essas duas cidades, meus irmãos. Então vamos fazer isso exatamente agora. Eu gostaria de comparar e de mostrar a vocês que essas duas cidades, elas se diferenciam em quatro aspectos muito importantes, irmãos, que nós vamos observar. Nós temos aqui então a cidade de Caim, que é realmente um símbolo, vamos dizer assim, um texto das Escrituras. Aqui, pela primeira vez a Bíblia vai falar, não é, de cidades e de que Caim funda uma cidade, não é? Então, é um símbolo exatamente da cidade dos homens, porque Caim era um ímpio, Caim voltou as costas para Deus, e Caim construiu um mundo seu, não é?
e a família de Caim também era uma família extremamente ímpia. Então nós temos aqui um símbolo realmente do homem no pecado, do homem na queda, em como ele não busca Deus e como ele vive sem essa busca a Deus, mas vivendo para si mesmo. E Apocalipse 21, evidentemente, é aquela cidade esperada, né? A nova Jerusalém, que do céu descerá, e haverá um novo céu, uma nova terra, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e que o cristão pertence a esta cidade, já traz, né, vamos dizer assim, a justiça, as obras, o bom perfume, a glória, a beleza desta cidade vindoura. Então vamos fazer essa comparação, irmãos, exatamente entre essas duas cidades, a cidade de Caim, a cidade dos homens, e a cidade de Deus, a nova Jerusalém, de Apocalipse 21. A primeira característica que eu gostaria de demonstrar aos irmãos, que é realmente uma diferença muito importante entre essas duas cidades, meus irmãos, está aqui no início desse trecho, quando a palavra de Deus diz assim: e saiu Caim, do versículo 16 do capítulo 4, que diz: e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Observe então que esta cidade foi fundada por Caim. Essa é a grande primeira diferença que eu gostaria de chamar a atenção de meus irmãos. A cidade de Caim é uma cidade que ele funda depois que ele volta as costas para Deus. Então, quando a palavra de Deus diz aqui no versículo 16, é muito importante, então, essas ações de Caim. Primeiro, ele sai diante da face do Senhor, versículo 16. Depois, ele conhece a sua mulher e ela concebe dele, versículo 17. E, em terceiro lugar, ele edifica uma cidade e chama o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque, ainda no versículo 17. Então ele deixa Deus, ele se une à sua mulher, se casa, e ele tem então, ele então funda uma cidade. E isso, evidentemente, não voltando as costas para Deus, já não contando mais com Deus, como eu já tive a oportunidade até de falar aos irmãos algumas vezes, esse versículo 16 é um dos textos mais tristes, na minha opinião, das Escrituras, porque fala exatamente de Caim voltando as costas para Deus e agindo autonomamente. Então ele volta as costas para Deus e ele funda uma cidade sem Deus, sem a direção de Deus, sem a oração, sem a sabedoria de Deus, não confiando em Deus, mas confiando em si mesmo. É o mundo de Caim, é a cidade de Caim. Ele funda essa cidade. Jerusalém é diferente, a nova Jerusalém, muito, muito diferente. O que nós lemos no capítulo 21 de Apocalipse? Lemos assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Essa cidade, ela desce de Deus. Essa cidade, ela é de Deus. Essa cidade, ela é fundada por Deus. Ela não é fundada pelos homens, ela é fundada por Deus. Eu gostaria até de acrescentar, lendo com vocês também, por favor, irmãos, abram comigo aqui, volte um pouquinho, né, ou muito a sua Bíblia, aqui para Hebreus, no capítulo 11, aquele grande texto, aquele grande capítulo da Galeria dos Heróis da Fé, um capítulo tão precioso, em que diz assim, no versículo 10, quando fala que esperava, e aqui está falando de Abraão, não é? Esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, essa cidade que Abraão buscava, essa cidade que os eleitos, que os crentes, eles buscam, essa cidade para a qual eles vivem, eles esperam, é a cidade que o fundador é Deus, o artífice e o construtor é Deus. Então, nós temos essa primeira grande diferença. A cidade dos homens, eu estou fazendo a comparação entre as duas cidades, né? A cidade, o reino deste mundo, a cidade deste mundo,
os reinos deste mundo, eles são reinos em que os homens fundam, em que os homens constroem, em que os homens fazem com aquele princípio, né? Sem Deus, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É semelhante também à Torre de Babel, quando nós vemos que eles, em desobediência a Deus, eles não se espalham, mas eles constroem uma torre e eles querem ficar todos juntos. Ou seja, é o homem fundando uma cidade, é um homem fundando um reino sem Deus, enquanto que essa é a grande diferença. Existe então a cidade de Deus, que é fundada por Deus, e existe a cidade dos homens, que é fundada pelos homens sem Deus, os homens voltando as suas costas para Deus. Evidentemente que os servos do Senhor, como Abraão, ele espera essa cidade cujo artífice e o construtor é Deus. Mas vamos ver a segunda diferença, irmãos. A segunda grande diferença é que esta cidade de Caim, você não vê, ora, se ele voltou as costas para Deus e ele funda uma cidade agora autonomamente, né, de costas para Deus, você não vê em nenhum momento aparecer Deus, nem na vida de Caim. Aliás, Caim nunca mais vai falar com Deus, nunca mais vai orar a Deus, nunca mais vai pensar em Deus, e os seus filhos também não, e os seus descendentes. Então a Bíblia diz aqui, por exemplo, no versículo 16, a Enoque nasceu Irade, que era o filho dele, né, filho de Caim. Irade gerou Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. Tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, o nome de outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi pai dos que habitam em tendas e tem gado, então temos lá o que tem gado. O nome do seu irmão era Jubal, foi pai dos que tocam harpa, está lá outro que é músico, né? E Zilá também deu à luz a Tubal Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal Caim foi Noema. Então nós temos aqui um artífice, um músico, um fazendeiro, mas você não vê Deus. Deus não é mencionado. A cidade dos homens, o centro dela, como ela foi fundada em Caim, voltando as costas para Deus, aliás, a semelhança também de Adão, né, que Adão quer ser autônomo, lá em Gênesis 3, seguindo Eva, a autonomia proposta por Satanás, né? Então eles querem um reino onde Deus não está. E quem é o centro desse reino? Quem é ali o fundamento e o centro desse reino? É o homem. O homem. Então, tem um músico, tem um artífice, tem um fazendeiro. É o homem confiando em si. É o homem confiando nas suas capacidades, nos seus talentos, na sua força. Ele não ora, ele não adora, ele não busca Deus. Ele pode ter até um culto, né? Pode até, vamos dizer assim, falar de deuses, como realmente os homens vão criar muitos e muitos deuses, vão ter muitas e muitas idolatrias, mas aquelas idolatrias nada mais são do que expressão do seu próprio coração. São eles criando deuses, portanto eles criam deuses invertido ali, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Os homens criam deuses à sua imagem, à sua semelhança, isto é, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu pensamento. O homem é o centro, o homem passa a ser o fundamento dessa cidade, e não Deus. Mas na cidade de Deus é completamente diferente, meus irmãos, é completamente diferente. No capítulo 21 de Apocalipse, nós temos o Senhor falando assim: e vi novo céu, nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. O tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles Deus habitará, e com os homens, com eles Deus habitará, melhor dizendo, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Na cidade de Deus, Deus está. Na cidade de Deus, Deus habita. E mais do que está ou habita, Ele é o centro, Ele é Deus. Não é o homem que é Deus, mas Deus é Deus. Na futura Nova Jerusalém, naquela cidade que nós esperamos, naquela cidade para o qual Abraão vivia, por isso ele fazia cabanas e não vivia para esse reino. Deus é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor reina. Não é o homem que é o centro, mas Deus é o centro.
Vamos para a terceira característica, meus irmãos, que fazem diferença entre essas duas cidades. A terceira característica, ela se encontra aqui em Gênesis, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 23, que diz assim: Disse Lameque às suas mulheres, a Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Por 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. 70 vezes 7. Aqui nós temos que na cidade de Caim, na cidade dos homens, existe a maldade, existe a perversidade e existe o progresso ou a profundidade ou a piora, podemos dizer assim, desta perversidade. Então, tantas vezes também já comentei com os irmãos sobre este fato. Você pega Caim, você vê que Caim é um assassino, cometeu um assassinato terrível, matou o seu próprio irmão, mas Lameque, que é o seu descendente, é pior que ele se torna mais cínico, ele se torna... ele canta, ele faz um poema sobre os seus assassinatos. Ele é pior ainda do que Caim. Então, ele vai piorando. À medida que as coisas vai passando o tempo, vai tendo uma degradação moral e uma piora. Essa é a característica da cidade dos homens. Mas essa piora está exatamente em que essa cidade, acontece isso por causa do aspecto anterior que nós temos abordado, ou seja, que não é Deus que é o centro dessa cidade. O centro dessa cidade é o homem passa a ser o centro. Então, o homem, a visão, o procedimento, a cultura dessa cidade, toda a formação mental e toda a formação cultural dessa cidade, que provém do coração caído e que põe o homem como centro, todos têm que me servir. Todos têm que me servir. E eu tenho que fazer todos me servirem. Você percebe isso, por exemplo, lá quando Adão cai, o que ele faz imediatamente? Ele, em vez de ter protegido a sua esposa de Satanás, da serpente, ele ficou olhando ali, deixou as coisas acontecerem, e aí depois que ele come o fruto com ela ainda, em vez de protegê-la, e Deus vem perguntar a ele o que aconteceu, ele acusa a sua mulher. Os homens, eles passam a ser assim, eles passam a colocar-se como centro, a defender a si mesmos e vamos dizer assim, e prejudicar os outros em nome de si. Eles são egoístas, eles vivem para si, eles não servem ninguém, mas eles querem que os outros os sirvam, e mais, eles querem se servir dos outros. É assim que é na cidade dos homens, e isso vai trazendo então perversidade. Caim já era assim, já era perverso, mas a coisa vai piorando. Quanto mais o homem fica em si mesmado, quanto mais ele cresce nessa autonomia, nesse egoísmo, nessa idolatria, ele começa a praticar atos cada vez maiores, porque ele quer ser servido, e ele maltrata os outros. Ele não admite, como Lameque diz aqui, matei um homem por me ferir, um jovem por me pisar. Então ele não admite essas coisas, ele mata. Ele não tem perdão, ele não tem altruísmo, ele não serve ninguém, ele não admite ofensa, ele mata. Essa perversidade, meus irmãos, então vem exatamente de que o homem está no centro, de maneira que ele quer ser servido e não servir, e ele se serve dos outros e não serve aos outros. É assim que é na cidade dos homens. Essa maldade e essa perversidade, ela vai então crescendo, meus irmãos. E um detalhe aqui também que eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos. A palavra de Deus vai dizer, por exemplo, que os fortes devem servir aos fracos, devem ter paciência com eles, devem cuidar deles, não é? Vou dar só um exemplo para vocês aqui, irmãos. Quando a Bíblia diz, por exemplo, lá em 1 Pedro capítulo 3, só um exemplo desse princípio que está pelas Escrituras, né? 1 Pedro capítulo 3, a Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil, por isso que o homem deve tratá-la, não é? Como um tesouro, mesmo como uma preciosidade, cuidar dela, protegê-la. Todo princípio é o seguinte: como a mulher, por exemplo, você põe um homem ou uma mulher, quem deve proteger quem ali? O homem é mais forte, maior e assim por diante, deve proteger a sua mulher. A mãe deve proteger o seu filhinho, por quê? Quem deve proteger quem? Porque o mais fraco deve ser protegido pelo mais forte, ou seja, é o princípio de que o forte serve e protege o mais fraco, e não o inverso.
Mas na cidade dos homens não é assim. Na cidade dos homens, o poderoso, o forte, o grande, oprime o fraco, exatamente porque ele é fraco, exatamente porque ele não tem como se defender, porque há o egoísmo. Portanto, se a pessoa é mais forte, se a pessoa tem mais poder econômico, físico, cultural, o que for, ela começa a oprimir o próximo, porque é assim que funciona na cidade dos homens. É a maldade crescente, e quanto mais poderosa a pessoa é, que no caso aqui era Lameque. Lameque então era um homem poderoso, né? Ele conseguia matar as pessoas assim, né? Ele era um homem violento e tinha então essa capacidade, esse poder sobre os outros, e usava esse poder para o mal. Porque é assim que é na cidade dos homens, por causa do egoísmo, por causa de que os homens eles são centro da sua vida. Mas como é na cidade de Deus? Na cidade de Deus é completamente diferente, meus irmãos. A palavra de Deus, ela vai mostrar então aqui no capítulo 21, que vejam, versículo 3: eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Não há aqui guerra mais, não há aqui mais opressão, mas Deus é adorado, e no Senhor todos adoram a Deus, e no Senhor todos estão juntos. Eu vou estudar com vocês, se Deus assim permitir, na nossa escola dominical. Eu vou publicar o nosso estudo no Salmo 122. Que salmo, irmãos, que salmo precioso, que salmo maravilhoso, que fala dessa unidade, que fala desse amor, que fala desse companheirismo, dessa irmandade em Cristo Jesus. Então, na cidade de Deus não há guerra mais, não há mais violência, não há mais morte, não há mais opressão, mas há unidade em Deus. Isso já se manifesta aqui, mas isso vai ser plenamente lá, pleno lá, nesta unidade em Deus, este amor. Que glória de amor deverá ser nesta cidade. Então nós temos aqui no versículo 4: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nenhum pai mais chorará lá pela morte dos seus filhos, do seu filho assassinado. Nenhuma mãe chorará mais a morte de um filho assassinado. Não haverá mais opressão, não haverá mais guerras, não haverá mais choro, não haverá mais nenhum efeito do pecado, pernicioso do pecado, que traz morte, que traz destruição, que traz violência, que traz ira, que traz injustiça, que produz coisas cada vez piores, como era com Lameque, se tornando cada vez pior ainda que o seu antecedente Caim. Não, lá não haverá, todos estarão unidos, não haverá mais guerra, não haverá mais esse tipo de coisa, mas todos serão unidos em Deus. Na cidade de Deus, que vai mostrar a Bíblia como esse princípio aqui, na vida da igreja, neste mundo ainda pecador, é o diferente, como eu falei há pouquinho. Os fortes não oprimem os fracos, mas servem os fracos, protegem, lideram, cuidam dos fracos, como o marido deve fazer com a sua esposa, como os pais devem fazer com seus filhos. Irmãos amados, porque eles amam a Deus, eles adoram a Deus em Cristo Jesus, e em Cristo eles estão unidos em amor e servem uns aos outros. Não há mais egoísmo, mas altruísmo, como uma manifestação, esse altruísmo né, do amor que eles têm a Deus e do culto que eles prestam a Deus, servindo, amando, cuidando uns dos outros. É assim que é na cidade de Deus. Em quarto lugar, meus irmãos, a última característica, então nós vimos o que, né? Que a cidade dos homens é fundada por Deus, a cidade dos homens de Caim é fundada por Caim, pelos homens. A cidade de Deus é fundada por Deus. Vimos em segundo lugar, que na cidade dos homens o homem é o centro, é o adorado, é a rocha, é o fundamento. Na cidade de Deus, Deus é o centro, ele é adorado. Vimos que na cidade dos homens, em terceiro lugar, há aumento da perversidade por causa do egoísmo, onde inclusive os fortes oprimem os fracos. Mas na cidade de Deus, todos estão vivendo em amor, unidos em Cristo Jesus a Deus, como adoração a Deus. Qual é a quarta característica, irmãos? A quarta característica, na verdade, sintetiza, une e a conclusão dos outros três aspectos. A cidade dos homens é preste bem atenção e guarde bem isso, uma ilusão. Ilusão.
Irmãos amados, será que Caim podia fundar uma cidade sem Deus? Será que Caim podia viver sem Deus? Como Paulo vai dizer, nele nós existimos, nele nós nos movemos. Observem que esses homens, na mente deles, Caim volta as costas para Deus e funda uma cidade, nunca mais busca Deus, nunca mais ora, nunca mais pensa em Deus. Os descendentes dele também assim agem. Tem um fazendeiro, mas não há menção de Deus. Tem um músico, mas não há menção de Deus. Tem um artífice, mas não há menção de Deus. Mas quem? De onde vem a vida? Como diz o Salmo 104, quando ele tira a nossa respiração, o que acontece conosco? Morremos. Todas as criaturas dependem dele. Quem deu a fazenda para o fazendeiro? Deus. Quem deu o talento musical para o músico? Deus. Quem deu a capacidade do artífice para mexer com o cobre, como diz aqui no versículo 22, e Zilado também deu a luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. Quem deu a ele essa capacidade? Deus. Enfim, meus irmãos, a cidade dos homens é uma ilusão. A cidade dos homens, ela não é a realidade. Onde está Caim agora? Morto. Onde está a cidade de Caim? Acabou. Onde estão essas pessoas que viviam sem Deus, mortos e condenados? A cidade de Caim é ilusão, porque ela está assentada num princípio mentiroso que afirma que Deus não existe, ou que se Ele existe, Ele não é poderoso, ou Ele não se importa conosco, ou nós não precisamos dele, nós podemos viver autonomamente. Ela está sentada sobre uma loucura que, como que dizendo, é louco isso, como se eu me criei, como se eu me mantenho, como se eu concedo a mim mesmo os meus talentos e as minhas capacidades, como se a fonte da minha vida é o meu próprio ser, sou eu mesmo. Essa cidade, ela está fundada numa loucura, numa cosmovisão ilusória, numa fantasia, na fantasia do pecado, na loucura do pecado. Portanto, é uma cidade que, como o Senhor Jesus Cristo vai dizer lá em Mateus capítulo 7, ela está assentada sobre areia. O fundamento dela é frágil, o fundamento dela não existe. E a primeira tempestade do juízo de Deus, ela cairá, como caiu Caim, como vão cair todos os homens. Essa cidade, ela vive, ela está assentada sobre uma ilusão. Ela não existe. Mas a cidade de Deus? Não, irmãos, a cidade de Deus, como diz Apocalipse, ela desce de Deus. Do céu desceu, do céu veio. A cidade, o artífice, o fundador dela, como diz Hebreus capítulo 11, é Deus. Ela está fundamentada, ela está construída sobre a rocha da palavra, da vontade, do desígnio, da determinação do Criador dos céus e da terra, daquele que nos sustenta, daquele que vem a nossa salvação em Cristo Jesus, daquele que nos chamou, nos elegeu, nos lavou e está preparando para nós essa cidade, daquele que disse em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar e eu vou voltar para que vocês estejam para sempre comigo. Daquele que orou em João 17, eu quero que eles estejam comigo para que vejam a minha glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Essa cidade, meus irmãos, ela é firme, a cidade de Deus, porque a fundação dela, o fundamento dela é o próprio Deus. Portanto, ela é a realidade. Ela não será destruída. E todos aqueles que vivem para ali, é por isso que Abraão construía cabanas. Por isso que Abraão, ele ia de local em local fazendo cabanas, porque ele não queria fundamentar-se nesse mundo, porque esse mundo será destruído. Mas ele esperava a cidade cujo fundador, cujo fundamento é Deus, cujo artífice e o fundador é Deus. Portanto, tudo é ilusão. A cidade dos homens, na verdade, não existe, será destruída. Na verdade, ela só está ali por causa de uma
concessão, de uma misericórdia divina. É Deus que está ainda permitindo aquilo, é Deus que está ainda dando os talentos, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso e porque até nisso Deus tem os seus propósitos. Mas de fato, conforme a concepção humana, ela não é realidade, ela não existe e ela está destinada à destruição. Mas a cidade de Deus é eterna e ela é firme. Daí, meus irmãos, que os cristãos, porque eles vivem para essa cidade, porque eles esperam essa cidade cujo fundador e o artífice é Deus, é por isso que eles trazem para esse mundo a realidade. Por isso que a palavra de Deus, inclusive, vai dizer que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Por isso que a palavra de Deus, inclusive, vai dizer que a igreja, é para a igreja pregar o evangelho, ir por todo mundo pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É por isso que a igreja é sal, é luz, conforme o Senhor Jesus diz no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, que deve iluminar, que deve mostrar a realidade. É por isso que a igreja ela vive contrária a essa cosmovisão falsa, ilusória da cidade dos homens, que está assentada sobre uma mentira. Porque a igreja agora, ela sabe que o fundamento é Deus, ela não vive por si. Ela sabe que Deus é o centro, ela não vive para o homem. Ela sabe que ela deve amar a Deus e servir ao próximo neste amor a Deus e não ser egoísta, destruindo o próximo no seu poder, quando você é mais forte. Ela sabe que ela vive para a cidade real e não para a cidade ilusória. E daí que o cristão então leva essa luz aos homens, e é por isso que ele ilumina, é por isso que ele dissemina essa realidade e ele opera então uma transformação, porque tudo que é construído na cidade dos homens, baseado na ilusão e na mentira, na verdade é destrutivo, na verdade é autodestrutivo e é pernicioso, é trevas, é maldade, é morte, é pecado. Mas os cristãos vivem de verdade, porque eles têm vida e abundância em Cristo, porque eles conhecem a Deus e eles vivem para a realidade. Então eles começam a agir como sal, dominando a corrupção do pecado, produzindo salinidade, sabor, iluminando o mundo, transformando a sociedade, na família, na comunhão cristã na igreja, no culto genuíno e verdadeiro, nos seus trabalhos, nos seus afazeres, nos governos, na política, na sociedade, atuando no mundo. Eles levam sal, eles levam luz, eles levam realidade, eles vivem para a realidade. Oh, meus irmãos, e é assim que a igreja atuará, e assim que a igreja se relacionará com a nação. Não como que vivendo na cosmovisão e na mentira e na ilusão da cidade dos homens, mas na cosmovisão realista, baseada na verdade da cidade de Deus, para a glória de Deus, em amor ao próximo, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Nas próximas semanas nós vamos continuar esse assunto, se Deus assim permitir. No próximo estudo eu vou procurar mostrar aos irmãos como essa cidade dos homens ela vai espalhando a sua, vamos dizer assim, os seus terríveis efeitos na cultura, na família, na sociedade em geral. Nós vamos estudar um pouco isso no próximo estudo. Na semana que vem, se Deus quiser, na terça-feira, eu estarei publicando então mais um estudo, já continuando esse nosso tema. Irmãos, vamos buscar o Senhor para que Deus nos use cada vez mais como representantes, como aqueles que esperam a cidade de Deus e como o reino de Deus habitando em nós, em Cristo Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque podemos meditar na Tua palavra tão bendita. Nos fortaleça, nos ensine cada vez mais a viver, meu Deus, conforme essa cidade que esperamos, conforme o reino que já habita em nós, para espalhar sal e luz neste mundo perdido, viver para a Tua glória e para o bem dos homens em Cristo Jesus. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Louvado e engrandecido seja o Teu nome santo, hoje e sempre em Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos os meus irmãos hoje e sempre. Orem com as suas famílias. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite, meus irmãos. Até logo.